pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a Prof. Gabi Castro para mais um dia de correções. Hoje a gente vai dar continuidade à maratona do livro A Conquista Projetos Integradores do quinto ano. Mas antes disso, se você ainda não é inscrito, se inscreve aqui no canal, deixa seu like e coloca aqui embaixo nos comentários o que vocês querem ver aqui no canal. Tudo bem? Então, tá bom, vamos começar. A gente parou na última aula, na página 37. Então, hoje nós vamos para a página 38. E, Gabi, como que funciona a maratona? Pessoal, a maratona nada mais é do que a gente conseguir fazer o máximo de correções de páginas todos os dias, tá? Todos os dias de segunda a sexta, né? Porque eu também sou filha de Deus, preciso descansar. Mas, enfim, a gente faz todos os dias aqui as correções com vocês. Então, a gente escolhe um livro e a gente faz muitas páginas até a gente finalizar o livro e ele ficar completinho, tá? Então, o livro desse mês, a gente escolheu... Deixa só eu arrumar a minha luz aqui, gente, que eu acho que se eu arrumar minha luz aqui, acho que vai ficar um pouquinho melhor. Peraí. Aí, enquanto eu vou arrumando, eu vou conversando com vocês. Então, esse mês, a gente escolheu esse livro aqui do quinto ano, tá? Dos projetos integradores, que é um livro que a gente já tá bem adiantado nesse mês. E daí, o que a gente vai fazer? A gente estava conversando nas aulas anteriores a respeito de alimentação, alimentação saudável, alimentação com segurança alimentar, insegurança alimentar, tudo isso a gente já estava falando nas aulas anteriores. Então, agora, a gente vai falar sobre um tipo de alimentação equilibrada. O que é ter uma alimentação equilibrada, tá? Então, o número 1 diz o seguinte: o que vocês acham que significa ter uma alimentação equilibrada, tá? Então, a alimentação equilibrada, pessoal, é quando a gente tem equilíbrio, né? Deixa eu colocar aqui, ó. Alimentação equilibrada é o equilíbrio com a quantidade e a qualidade do que é consumido. Aí vocês vão lembrar que nas aulas anteriores eu dei até um exemplo para vocês da minha fruta preferida. A minha fruta preferida é banana caturra. E daí o que acontece? Ela tem qualidade, porque é uma fruta, né? Aí você vai falar assim: poxa, prof, então se a banana caturra é a sua fruta preferida e você ama de paixão, você pode passar o dia comendo só essa fruta que tá de boa. Não tá, porque olha só, ela tem qualidade, mas se eu comer demais em muita quantidade, eu não vou ter uma alimentação equilibrada, tá? Eu vou ter uma alimentação completamente desregulada, porque eu vou ficar só à base de banana, né? Aí não dá. 2, aqui vai ser uma produção em grupo, vocês não vão fazer comigo, vocês vão fazer com a prof presencial. E aqui agora a gente tem a foto de um prato que deveria ser uma refeição, né? Que é uma refeição equilibrada e saudável. Então, o que nós temos aqui? Nós temos cereais, macarrão, farinha, tubérculos, né? Que, por exemplo, a mandioca ou a macaxeira, que aqui tem um negócio aqui voando, gente, tem um mosquito aqui. A macaxeira ou a mandioca, que aqui em Minas a gente chama de mandioca, por exemplo, é um tipo de tubérculo. Aí a gente tem carne, queijo, ovos, verduras, legumes, leguminosas e frutas, enfim, a gente tem tudo isso aí. Aí, olha só. A maior parte, deixa eu só arrumar aqui, peraí. A maior parte do prato, ela está ocupada por que tipo de alimento? Então, ó, a maior parte do prato aqui, ó, ela está ocupada por vegetais crus e cozidos, tá? Então, essa é a maior parte do prato. Na letra B, no desenho feito pelo grupo, que tipo de alimento ocupa a maior parte do prato? Então, o seu grupo vai fazer o desenho do prato e daí você vai colocar lá o que ocupa a maior parte do seu prato, tá? Então, aqui é isso aqui, ó, que a gente vai ver, né, no prato. Então, a gente tem vários grupos de alimentos, como tá falando aqui, tá? Tem vários grupos de alimentos e a alimentação equilibrada, ela precisa ter todos esses grupos aqui, tá? Então, cada quadradinho aqui, ó, é um grupo de alimento. Por exemplo, prof, por que eu preciso comer carnes e ovos? Eu, por exemplo, eu treino, vou pra academia todo santo dia e treino pesado musculação.
Se eu não comer carnes e ovos, que inclusive eu até crio codorninhas, só para elas me darem os ovinhos, para eu comer os ovinhos lá, e também porque é fofinho, né, gente? Aí, o que que acontece? Se eu não como carnes e ovos, eu não vou conseguir ingerir proteínas, né? Então, uma alimentação equilibrada precisa ter isso, né? Precisa ter, por exemplo, o macarrão, que é uma fonte de carboidrato, as farinhas, os tubérculos. Então, quando vocês forem fazer aí com a sua prof presencial, vocês precisam colocar tudo isso aqui no desenho do seu prato, tá? Então, você pode desenhar aí um macarrãozinho, pode colocar uma mandioca, pode colocar outros tipos de legumes, um chuchu, uma cenoura, tá? Você pode ir desenhando assim, que o seu desenho vai ficar legal, tá bom? Então, tá bom, prof, bora continuar, bora. Então, agora a gente tem aqui, ó, aqui também, olha, o professor vai fazer uma enquete na sala, então, essa parte aqui todinha a gente vai pular, porque é uma resposta pessoal, vai ser de acordo com as respostas que vocês fizerem em sala de aula, tá? Com a sua prof presencial. Agora aqui, ó, vocês poderiam mudar algum alimento ou a quantidade dele para deixar a alimentação mais equilibrada? Explique. Então, olha só, aqui, deixa eu até ver aqui a parte do milho, deixa eu só ver aqui o número 5. Então, olha só, os alimentos, pessoal, e as quantidades indicadas na referência do Ministério da Saúde e Hospital do Coração é a base para vocês responderem essa pergunta, tá? Então, olha só, prof, me explica melhor. Ó, o negócio é o seguinte, nós temos uma coisa no Brasil que se chama Ministério da Saúde. Prof, o que é o Ministério da Saúde? O Ministério da Saúde é um órgão do governo onde tudo relacionado à nossa saúde é discutido lá, tá? Então, por exemplo, tudo que a gente vai consumir, tudo que vai para o nosso prato, o Ministério da Saúde, eles entram numa reunião e eles discutem. Ah, isso pode ser vendido no mercado, não pode? Qual a quantidade ideal? Por exemplo, a quantidade ideal de sal também, a gente consegue ter uma noção pelos ministérios, né, e tal. Então, isso daí, ó, e a quantidade de alimentos, a gente consegue ter uma noção pelo Ministério da Saúde e pelo Hospital do Coração, que também é uma outra instituição que nos ajuda a entender qual é a quantidade de alimento que a gente deve consumir, tá? Então, ó, a gente tem, por exemplo, ó, tem ferramentas que indicam, né, como obter uma alimentação equilibrada. Então, em 2014, o Brasil passou a recomendar o Guia Alimentar para a População Brasileira, elaborado por pesquisadores, tá? E ele sugere a escolha de alimentos pelo grau de processamento. Prof, o que significa grau de processamento? O quanto ele é processado, ou seja, o quanto aquele alimento é industrializado. A gente viu isso em aulas anteriores, mas eu vou recapitular só para vocês entenderem. Então, por exemplo, gente, peraí, eu acho que eu vou acender a luz. Peraí. Aí, pronto. Melhorou um pouquinho, ou não? Melhorou. Então, por exemplo, quando a gente faz um processamento de um alimento, nós estamos passando ele pela fábrica, pela indústria. A gente já comentou isso em aulas anteriores, tá? Então, por exemplo, se você come um biscoito recheado, ou se você come, por exemplo, um miojo, aquele alimento ele foi altamente processado, ou seja, ele passou pela indústria, passou pela fábrica, né? Ele não é um alimento muito natural, vamos dizer assim, tá? Porque ele foi manipulado pelo homem, né? Ou seja, ele foi manipulado ali na indústria, na fábrica, tá? Então, ó, aqui tem alguns exemplos, né, dos alimentos. Ó, o salgadinho de milho de pacote é um alimento ultraprocessado. Esse salgadinho de milho é aquele, por exemplo, aquele fandangos, né? Então, aqueles alimentos aquele salgadinho que parece isopor, que vocês amam, que vocês levam para a escola. Esse é um alimento ultraprocessado, ou seja, ele tem um monte de coisa, de aditivo, tem um monte de coisa dentro dele. Então, a gente precisa evitar esse tipo de alimento. Milho em conserva, ele é também um alimento processado, mas ele não tá
tão ruim igual o salgadinho. O salgadinho é ultra processado, ou seja, ele faz muito mal para nossa saúde, tá? E qual que é o alimento melhor, né, derivado do milho que a gente pode comer? Porque olha só, o milho que tá aqui na latinha, ele é o milho, né, que a gente planta e colhe, mas ele também passou pela fábrica, ele também foi processado, ele foi enlatado, alguém colocou dentro da latinha, colocou conservantes dentro dele, para ele poder não estragar dentro da latinha. Então, olha só, o salgadinho, ele é ultra processado, porque coloca um monte de porcaria dentro dele. Esse milho em lata, ele é processado, porque ele é o milho mesmo que a gente colhe, né, na plantação, mas eles colocam alguns aditivos. Então, qual é o melhor dessa escadinha? O melhor dessa escadinha é o milho in natura, é aquele milho que você come naturalmente, que não passou pela fábrica, tá? Então, o guia alimentar para a população brasileira, esse guia, ele foi, né, distribuído pelo Ministério da Saúde, para que a gente possa entender o que a gente pode comer, o que a gente não pode comer, o que é legal de comer, o que não é legal de comer, tá bom? Essa parte aqui tudo eu já falei. Então, vamos lá. Comida brasileira. Então, agora a gente vai aprofundar um pouquinho mais, tá? Agora a gente vai começar a ver a parte do Brasil. Então, as coisas que a gente consome aqui no nosso país. O número 1, a gente vai pular, porque é uma resposta pessoal. O número 2 também a gente precisa pular, porque é de acordo com a região que você se encontra. Por exemplo, eu estou aqui em Minas, né? E aí eu não sei de onde você tá me assistindo, então não dá pra gente fazer essa parte aqui não. Até porque a gente vai precisar localizar as coisas no mapa, né? A culinária dessa região tem influência de quais povos? Isso daí também é uma coisa que é uma resposta pessoal, não tenho como responder por você, porque eu não sei onde você mora. Alimentos típicos da sua região. Aqui também é uma resposta pessoal, eu não sei onde você mora, mas, por exemplo, né? Eu moro aqui em Minas, então aqui um alimento típico, prof, o que é um prato típico? O prato típico é aquele prato que é o famosão, é o top 10, é o queridão do lugar onde você mora. Por exemplo, Minas Gerais, a gente pensa logo em quê? Pão de queijo e queijo Minas, né? Que não pode faltar, que na minha geladeira tem direto. Se você mora na Bahia, por exemplo, aí você vai ter o acarajé como um prato típico, você vai ter, além do acarajé, tem mais alguma outra coisa que eu esqueci o que é, mas enfim. Eu acho que no Pará, eu não tenho certeza, vocês coloquem aqui nos comentários pra mim, mas no Pará eu acho que tem o tacacá, né, que virou até tema de uma música. Então, tudo isso vocês vão colocar como resposta pessoal, eu não tenho como falar por vocês, tá? Essa parte aqui também é uma resposta pessoal, porque vocês vão fazer em grupo com a sua prof presencial, e aqui também é uma resposta pessoal, porque vocês também vão fazer em grupo com a prof presencial, ok? Próximo aqui, ó. Aqui a gente tem, né, os pratos típicos do Brasil. Então, aqui, ó, eu acabei de falar do tacacá e olha ele aqui, tá vendo? Então, aqui, ó, na região norte do Brasil, né? Então, se vocês verem, o mapa do Brasil, ele é dividido em 5 regiões. Você estuda isso lá em geografia, tá? Então, nós temos na parte verde o norte, aqui a gente tem o nordeste, aqui a gente tem o centro-oeste, aqui a gente tem o sudeste, que é onde eu estou, e, por fim, a gente tem a região sul, tá? Aqui eu não vou explicar tudo isso daqui, até porque não tem muito o que explicar. Aqui vocês só vão ver, por curiosidade, os pratos típicos de cada região, tá? Então, por exemplo, aqui a gente tem cocada, tapioca, o cuscuz. Não que aqui em Minas não tenha tapioca, inclusive eu uso tapioca muito nas minhas receitas, mas é um prato típico, mais originário mesmo da região nordeste, tá? Região sudeste, a gente tem ovo, carne, massa, palmito, mandioca, banana, batata, polvilho, arroz, enfim, tem tudo, tá? Aqui na região sul, a gente tem o galeto, a gente tem o barreado, a gente tem sopa de capelete, que eu nunca comi, mas eu quero comer, arroz carreteiro, tá? Então, vocês vão dar uma lida aqui na página 41, para vocês entenderem melhor, para vocês poderem responder aquela questão lá que eu falei para vocês, tá? Agora, a gente vai ter o preparo de uma receita, de um cozido, que na verdade a gente não vai ter esse preparo, porque a gente não vai fazer, e porque também é
uma resposta pessoal, tá perguntando se você já comeu um prato chamado cozido, tá? Então, o cozido, ele é um prato feito com uma variedade de legumes e ele pode ou não incluir carnes, tá? No Brasil tem muitas receitas de cozidos e, geralmente, né, os ingredientes, eles vão ser de acordo com cada região, tá? Então, essa parte aqui, vocês vão falar por vocês, eu não tenho como responder por vocês se você já comeu um cozido ou não. Mas, aqui, na verdade, aqui onde eu moro, esse cozido que eles estão falando lá, eu chamo de carne de panela. Então, eu faço muita carne aqui em casa com um monte de legume, eu coloco uns leguminhos, coloco uns temperinhos, né? E eu considero isso como um cozido também. Então, vocês podem pensar assim também, tá? Aqui, a gente vai ter o modo de preparo. Essa atividade é muito boa para vocês fazerem na cantina da escola. Gente, hoje eu tô com a garganta muito... É porque aqui em Minas tá muito seco o tempo, já faz dias que não chove. Então, eu tenho que ficar bebendo água o tempo todo. Então, olha só. Essa parte aqui, vocês podem fazer muito assim na cantina da escola de vocês, tá? Mas aí a sua prof presencial precisa preparar essa aula para fazer essa culinária lá, tá? Então, ela tem que reservar um tempinho com as cantineiras, né? Tem que, né, deixar tudo preparadinho lá na escola. E daí, vocês podem fazer um cozido lá que vai ser bem legal. E aí, depois vocês comem e me contam, tá, gente? Eu quero saber. Aqui também é uma resposta pessoal, tá vendo? Ó, conte pra sua família. Não, gente, conta pra família e pra sua prof online, né? Eu quero saber se vocês comeram, se ficou legal, se vocês gostaram. Então, ó, agora, a comida e a saúde. Marque um X nas palavras ou expressões que você conhece ou que você já ouviu. Então, aqui é uma resposta pessoal, tá? Por exemplo, você já ouviu obesidade? A palavra obesidade? Então, já expliquei pra vocês, né? Obesidade é uma pessoa que tá muito gorduchinha, muito acima do peso, tá? Então, aí eu expliquei, inclusive, nas primeiras aulas aqui das correções, eu expliquei o que é sobrepeso e o que é obesidade, tá? O sobrepeso é, por exemplo, vamos supor, eu peso 60 quilos e eu tô com 68, eu tô com 8 quilos a mais, então eu tô com sobrepeso. Eu deveria pesar, pela minha altura, pela minha idade, pelo meu tipo físico, eu deveria pesar 60 quilos, né? O médico falou que eu deveria pesar 60 quilos. E eu estou pesando 68, 69, então eu tô com sobrepeso, tá? Não é obesidade, é sobrepeso. Agora, eu deveria pesar 60 quilos, eu tô pesando 100 quilos, tô pesando 150 quilos, tem gente que pesa 300 quilos. Então, nesse caso, é uma obesidade, você tá muito, muito, muito acima do peso, tá muito acima, tá uma coisa assim que você precisa realmente... Se bobear, vai ter que fazer até uma cirurgia, tá? Então, isso aqui é obesidade, já expliquei em aulas anteriores. Subnutrição, diabetes, pressão alta, hipertensão, problemas nas articulações. Tudo isso eu já dei uma pincelada em aulas anteriores, mas daí você vai colocar um X naquelas que você já conhece ou que você já ouviu falar, tá? E daí você vai conversar com os colegas de grupo. Essa parte aqui também vai ser uma resposta pessoal, porque você vai ter que falar sobre 5 pessoas da sua família, pode ser avós, pais ou responsáveis, e você vai ter que preencher essa ficha aqui, tá? Por exemplo, se fosse para eu preencher essa ficha sobre mim, tá? Então, eu colocaria aqui o meu nome, né, Gabriela, aí eu colocaria a minha idade, pratica exercício físico, prof, o que é exercício físico? Exercício físico é varrer a casa? Não, ele é uma atividade que você faz, mas, por exemplo, o que é o exercício? O exercício é você fazer uma caminhada, fazer uma corrida, fazer sei lá, natação, andar de bicicleta, fazer alguma luta, fazer musculação, que é o meu caso, que todo dia eu tô agarrada na academia, fazer uma aula de dança, tá? O que não é considerado prática de exercício físico.
Ah, imagina que, por exemplo, a sua mãe, ela é auxiliar de serviços gerais, ela trabalha como faxineira, né, que a gente fala assim, auxiliar de serviços gerais, faxineira. Isso é uma prática de exercício físico? Não é considerado, por mais que ela faça muito esforço físico, porque tem que varrer, tem que lavar, tem que tirar pó, não sei o quê, isso não é prática de exercício físico, não é considerado, tá? O que é considerado exercício físico é quando você coloca sua roupa lá e bota o tênis e fica focado só naquilo, tá? Então, essas coisas não são exercício físico, assim, não é considerado, tá? De vez em quando eu faço assim na câmera, gente, mas é porque eu preciso arrumar aqui o foco da câmera, ok? Tá, então vamos lá, pessoal. Aí, a gente tem aqui, junte os resultados do grupo anotando os dados da tabela, tá? Aqui você vai colocar, então, o número de pessoas que têm obesidade na sua família, né? O número de pessoas que têm obesidade, por exemplo, vamos supor que é você e mais 2 colegas que estão fazendo esse trabalho. Então, você vai colocar, quantas pessoas têm obesas na minha família? Bom, na minha tem uma. Aí no do Joãozinho tem mais uma. E no da Joaninha tem mais uma, então vão ser 3. Aí você coloca 3 aqui. Quantas pessoas nas nossas famílias aqui que tem subnutrição? Aí vocês vão colocar o número aqui, ok? Aí lá no número 4, a gente vai ter uma produção de grupo, então é com a sua prof presencial, essa parte a gente pula, porque vocês vão ter que apresentar os resultados, tá? Mas eu tô explicando como que vocês vão fazer o trabalho para ficar mais fácil, ok? Aqui, sentem-se todos em roda para conversar sobre os problemas que vocês encontraram, né, na pesquisa. Então, tudo isso aqui vai ser uma resposta pessoal de acordo com os dados coletados. Ai, peraí, gente, que tem hora que me dá vontade de bocejar, eu bocejo no meio do vídeo. Como a alimentação adequada pode ajudar a prevenir ou a tratar os problemas de saúde listados na pesquisa? Então, olha aqui. Uma alimentação saudável e equilibrada ajuda a prevenir esses e outros problemas de saúde. Para tanto, é preciso atentar para a quantidade e a qualidade dos alimentos ingeridos. Então, de novo, a gente volta a falar sobre quantidade e sobre qualidade, tá? Ou seja, eu posso estar comendo um alimento muito saudável. Se eu me entupir desse alimento, ele deixa de ser saudável, tá? Então, tem que tomar cuidado. Tudo em excesso faz mal. Então, na nossa vida como um todo, tudo que a gente vai fazer sempre tem que ter equilíbrio, tá? Então, se você comer demais, não rola. E a gente tem que seguir as recomendações do Guia Alimentar, né? Do Ministério da Saúde, que a gente já comentou sobre esse Guia Alimentar. Por que que esse guia é importante? Porque, gente, nem todo mundo tem condições, por exemplo, de pagar uma nutri, né? De ir num nutricionista e tal. Então, esse guia, ele explica pra gente o que seria mais adequado a gente comer, tá? Que já foi explicado anteriormente isso, mas é importante eu reforçar. Agora, alimentação adequada desde criança. Ai, prof, mas eu não gosto de comer verduras, frutas e legumes. Mas você deveria comer assim mesmo, mesmo sem gostar, porque senão a sua saúde vai ficar bem prejudicada, tá? Olha só, por exemplo, é o que eu acabei de falar, olha aqui. Criança também pode ter problemas de saúde relacionados com alimentação inadequada? Sim, né, gente? Acabei de falar, se você não, mesmo que você não goste de comer, mesmo que você não goste de comer alguma coisa, você precisa comer sim, tá? Você não vai precisar comer tudo, mas alguma coisa de legume, alguma coisa de fruta e alguma coisa de verduras vocês vão precisar comer. Porque senão você pode sim ter problemas gravíssimos, inclusive, com a sua saúde, tá? Aqui tem um vídeo que a gente não vai assistir, né? Porque senão vai dar direitos autorais aqui, então eu não posso colocar o vídeo pra vocês. Mas aí vocês vão assistir esse vídeo, que vocês podem, se vocês quiserem assistir, ó. Até tem o link aqui, mas só que eu não vou clicar, porque como eu acabei de falar, o YouTube, ele é enjoado. Se eu colocar esse vídeo aqui, vai dar direitos autorais, mas não precisa, porque, ó, já tem até uma imagem aqui. E essa imagem já diz muitas coisas, né? Essa imagem aqui, as crianças estão brincando, estão pulando corda, né? E aí, a letra A diz o seguinte:
Você já tinha ouvido falar em obesidade infantil? Então, é uma resposta pessoal. Mas o que é a obesidade infantil? É a obesidade em criança. Eu acabei de te explicar o que é obesidade. Obesidade é quando você tá, tipo, muito acima do seu peso, tá? Então, isso aí é obesidade. De acordo com o vídeo da campanha, quais são as 3 formas de prevenção? Lá no vídeo, a gente vai encontrar o seguinte, ó. Primeiro, a gente precisa comer mais frutas e verduras e menos alimentos ultraprocessados. Então, primeira coisa, frutas e verduras. Isso aí eu como todo dia. 2, mexer o corpo brincando de pular corda. Amarelinha e pega-pega. Então, a segunda coisa, você tem que mexer o corpo, ou seja, você tem que se movimentar. Prof, se eu mexer o dedo assim no videogame, tá valendo? Não! Você tem que se movimentar. Tira essa bunda da cadeira e vai fazer alguma coisa. Porque, olha só, gente, na minha época, por exemplo, a gente brincava muito, assim, de pega-pega, de pique-esconde. Eu amava jogar queimada, principalmente na escola, eu amava. Só que hoje em dia vocês ficam só no PlayStation ou ficam só no TikTok. Então, vocês ficam parados assim o tempo todo, sentados. E isso é muito prejudicial, tá? E aí é o que eu acabei de falar, né, ó. Diminuir o tempo gasto na frente da TV, celular e videogame. Principalmente questão de celular, né? Porque hoje em dia vocês ficam mais no celular do que na TV. Bom, 1 eu já falei, o 2 já tô falando. A letra B a gente já falou agora. Então, número 3. Quais problemas de saúde de gente grande podem ser decorrentes da obesidade infantil? Se necessário, você pode fazer uma pesquisa na internet com a ajuda de um adulto, ou você também pode fazer uma pesquisa no livro de ciências. Então, olha só, vocês podem ter diabetes, que é uma doença de gente grande, que é uma doença de adulto, mas você pode ter diabetes, pressão alta, problema nas articulações, colesterol alto e várias outras coisas. Espera aí que a minha canetinha coisou aqui. Tá. Aqui, sentem-se, roda e converse com toda a turma. O excesso de alimento pode causar problema de saúde? A gente já conversou sobre isso, já expliquei que sim, se você comer demais, você vai ter, com certeza, vários problemas de saúde. Então, sim, pode causar e provavelmente irá causar, tá? Problemas de saúde. A falta ou a escassez de alimentos pode causar problemas de saúde? Nós também já conversamos sobre isso. Se você não... Falta ou escassez é tipo, ou você não tem alimento ou você tá comendo pouquíssimo, tá? Você vai ter problemas de saúde, você vai ter subnutrição, desnutrição, enfim, né? Os problemas de saúde pode ser consequência tanto da quantidade quanto do tipo de alimento ingerido? Com certeza. Por exemplo, você se entope de açaí. E aí você come muito açaí, aí depois você vai e se entope de Nutella. Aí depois você vai e se entope de bolo de chocolate. Aí depois você vai e se entope de, sei lá, daquele salgadinho horroroso lá que vocês adoram, que parece um isopor. Tudo isso vai acabar com a sua saúde, tanto na questão do tipo de alimento, que são esses que eu falei, por exemplo, quanto na quantidade, ou seja, você comeu uma balinha, um chocolatinho, um bombonzinho, é uma coisa. Agora, você se entupir, você terá, sim, problemas de saúde. E quais hábitos ajudam a prevenir esses problemas? A gente também acabou de falar. Atividade física, boa alimentação, hábitos saudáveis, como, por exemplo, dormir bem. O que é dormir bem? Dormir, pelo menos, vocês que estão no 5º ano, vocês têm que dormir no mínimo 8 horas por noite, que é o recomendado pelo Ministério da Saúde. Fazer atividade física, que é o que a gente acabou de ver, no caso das crianças, só de vocês brincarem, por exemplo, de pular corda ou amarelinha, isso já é considerado para vocês uma atividade física, tá bom? Então, essa parte aqui, aqui a gente já acabou. Aqui no número 5, são respostas pessoais também, eu não tenho como responder por vocês. E aí, ó, a letra C diz o seguinte: com toda a turma, pensem em possíveis soluções para os problemas identificados, tá? Então,
aqui a gente pode fazer o quê? Esses problemas aqui, ó, que tá aqui em cima, tá? Então, olha só. Realizar coleta seletiva, maior oferta de lixeiras nas calçadas e nas praças, produzir campanha de conscientização alimentar e ambiental, consumir de maneira mais consciente e etc, tá? Essa parte das lixeiras, inclusive, eu vou chamar a atenção de vocês, porque na escola vocês jogam papel de salgadinho, jogam papel de bala em tudo quanto é lugar, menos no lixo. Isso é muito feio, né, gente? Então, por favor, vamos ficar esperto com relação a isso. Agora aqui, ó, na etapa 8 a gente vai ver um evento gastronômico. Então, aqui também vocês vão fazer com toda a sua turma, vai ser uma coisa mais com a sua prof presencial, tá? Que vocês vão ter que fazer isso aí em conjunto com a direção da escola. Isso daqui é uma coisa muito para aula presencial, com a sua prof presencial. Então, não vai ser aqui no online que a gente vai discutir essa parte. A gente vai, então, para a próxima página. Agora, a gente vai para a página 50. Aqui também, a gente vai fazer uma avaliação do seu projeto, tá? Então, você desenvolveu um projeto com o seu grupo, né? Com seus colegas. Você já fez esse projeto, eu espero que já tenha feito, né? Já desenvolveu esse projeto também com a sua prof presencial. E daí, aqui no número 1, vocês vão colocar as respostas de vocês desde a etapa 1 até a etapa 8, tá? Vocês vão colocar aqui os resultados que vocês tiveram com esse projeto. Então, a página 50 também não tem muito o que falar. 2, faça uma avaliação do trabalho que você e o seu grupo desenvolveram ao longo do projeto. Seja sincero com as suas respostas. Aqui, pessoal, o próprio enunciado já diz, seja sincero. Então, por exemplo, conseguir trabalhar em grupo. Se você não consegue trabalhar em grupo porque você é chato, você é um pela-saco que fica enchendo o saco dos seus colegas o tempo todo e fica fazendo gracinha, fica conversando na hora de fazer o projeto em grupo e fica contando piada em vez de trabalhar e fazer o trabalho, né? Se você é aquele aluno muito chato que não consegue fazer um trabalho em grupo, né? Aqui eu tô falando do individual. Mas, ó, se você não consegue fazer o trabalho em grupo, você coloca o X aqui, não tem problema. Você sabe que você precisa melhorar, tá? Então, pode ser sincero. Se você acha que tem que melhorar em tudo, vai lá e marca X em tudo. Não vai ficar bonito, vai ficar uma coisa feia, mas pelo menos você vai parar pra pensar e vai falar, poxa vida, eu preciso melhorar nisso aqui, tá? Então, pode fazer assim, que vai dar super certo. Aqui também a gente vai ter respostas coletivas, porque também é um trabalho que você vai desenvolver com seus colegas, é um projeto que vai ser discutido com seus colegas, então isso daí também vai ser respostas coletivas. Aqui também a gente tem respostas pessoais, tá? Porque aqui é o seguinte, ó, a gente vai responder a pergunta, a gente vai retomar a pergunta que a gente já discutiu 1 trilhão de vezes. Como ter uma alimentação equilibrada e saudável? Já falei isso em aulas anteriores, nessa aula também a gente já discutiu sobre isso. Então, eu não vou nem comentar isso, que eu já falei várias vezes, qualquer coisa você volta o vídeo aí. Agora, a gente vai para o projeto 3. Agora, a gente vai falar dos alimentos doces, tá? O que as pessoas deveriam saber sobre os doces, tá? O que elas poderiam saber sobre os doces? Olha só, pessoal, primeira coisa, os alimentos doces não é porque são doces que são não saudáveis. Alguns alimentos podem ser saudáveis, é só a gente saber usar. Por exemplo, eu sei que o doce de leite está sendo muito utilizado pelas pessoas que fazem academia e pelos bodybuilders, que são aquelas pessoas fortunas, sabe? Que ficam indo para academia e tal. Por quê? Porque o doce de leite é um ótimo alimento para dar energia, enfim, para construir mais força para as pessoas e tal. Então, as pessoas estão utilizando muito doce de leite, mas numa quantidade pequena. Daí, se você pega esse entope de doce de leite, você vai fazer o quê? Você vai se lascar inteiro, então não pode, tá? Então, o que a gente tem como doce, por exemplo, aqui, né? A gente tem paçoca, já tô falando o número 2, tá? Porque o número 2 já tá aqui, então já vou falar o número 2, ó. O que a gente tem de doce? Paçoca, cupcake, pirulito, pé de moleque, doce de abóbora, pudim, bolo, doce de leite que eu acabei de falar, quindim, beijinho, brigadeiro, picolé, bolacha, etc. Aqui a gente chama de biscoito. Tudo isso são alimentos doces. Então, vocês estão vendo eles aqui,
na imagem, ok? Aí agora, aqui a gente também vai ter respostas pessoais. Por quê? Porque primeiro que tá falando da história de João e Maria, tá? E as crianças, o João e a Maria, eles encontram no meio da floresta uma casa. Essa casa que tá no meio da floresta tá lotada de doces, porque ela é feita de doces. E aí a minha pergunta é, você conhece essa história? Se você conhece, me conta. Escreve aqui o que vocês lembram dessa história. Você vai escrever no seu caderno, mas eu também quero que você coloque aqui embaixo nos comentários. Você já ouviu a história de João e Maria? Se você já ouviu, escreve aqui pra mim nos comentários. Como você tá no 5º ano, eu suponho que sim, né? Porque no 5º ano você já escutou muitas histórias. E essa história de João e Maria é uma história que a gente conta pra vocês desde quando vocês estão lá no 1º aninho, tá? Então, eu acho que vocês já ouviram, mas não tem como eu responder por você, porque é uma resposta pessoal. Quais doces você reconhece na imagem e quais você já comeu? A gente acabou de falar o número 2, eu já falei antecipado, acabei de falar agora. Então, a gente pula essa parte. E com que frequência você costuma a comer doces? É uma resposta pessoal, eu não posso responder por você, porque a sua cabeça está em cima do seu pescoço e não do meu, então eu não posso responder por você. Então, vamos lá para a página 54. Na página 54, vai ser tipo assim, a gente vai fazer o esqueleto do projeto, tá? Você vai fazer esse esqueleto do seu projeto com a sua prof presencial. Então, você vai colocar o nome do seu grupo e você também vai colocar os membros. O que são os membros? O nome dos seus colegas que você vai chamar para compor o seu grupo, ok? Essa parte aqui, então, a gente já fechou. Vamos, então, para a 55. E aqui tá dando uma breve explicação do que vocês vão fazer no final do projeto, tá? Então, no final do projeto, a sua prof presencial já vai explicar para vocês, mas eu vou dar só uma pincelada aqui. Vocês vão precisar elaborar um folder para informar as pessoas sobre os alimentos doces, tá? Eu não vou explicar essa parte das etapas, né? Etapa 1, etapa 2, mas eu vou explicar o que é um folder. Então, o que é um folder? O folder imagina o seguinte, quando a gente tá andando na rua, vocês já viram aquelas pessoas que ficam entregando os panfletinhos? Aí, de repente, você não quer muito porque é um panfleto de propaganda ou de alguma operadora de celular. Então, aquilo ali é um folder, tá? É um informativo. É um mini cartaz pequenininho, um folder. É como se fosse um mini cartaz, é um panfleto pequeno, não precisa ser grande, onde nesse panfleto as pessoas vão colocar informações para você ler, tá? Então, isso é um folder. Se a sua prof presencial não te explicar isso, eu já estou explicando, ok? Bom, aí o que eu vou fazer? Como a gente já tem quase 40 minutos de aula, eu vou parar aqui nessa página, então a gente fez só até a página 55. Aí eu vou parar então na 55 e daí a gente continua na próxima aula a partir da página 56. Mas antes de sair do vídeo, não esquece de compartilhar esse vídeo, essa aula com os seus colegas e eu te espero para a nossa próxima aula. Até lá! Tchau!